Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso momento de reflexão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças de ciclo. Sabe, gente, há momentos na nossa vida em que a gente sente que algo literalmente terminou. Mas mesmo sem um aviso muito claro, sem um ponto final bem escrito, apenas sentimos que não é mais como era antes. Isso significa que está prestes de acontecer uma mudança de ciclo. Sabe, gente, o que significa uma mudança de ciclo? Significa Deus, Ele trabalha em ciclos e Ele está literalmente te dizendo que o seu tempo neste lugar às vezes terminou. A Bíblia ela nos ensina muito claro, lá em Eclesiastes 3:1, que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Que palavra poderosa! Isso significa que o nosso Deus, ele não trabalha no improviso, ele trabalha em estações. E todas as estações, elas têm um começo, um meio e um fim. Mas sabe qual que é o grande problema? A gente só gosta do começo. A gente resiste ao fim. Ninguém quer o fim, só queremos o começo. Sabe por que a gente não quer o fim? Porque os finais doem. Finais exigem desapego. Finais nos confrontam com a confiança que a gente diz ter em Deus. Mas deixa eu te lembrar de algo muito importante. Fica aqui comigo nesse vídeo, porque hoje Deus vai falar muito com você. Deus, Ele nunca encerra um ciclo sem já ter preparado o próximo. Preste atenção na história que eu vou te contar hoje, que é a história de Abraão. Abraão, ele literalmente precisou mudar de ciclo para ele viver as promessas de Deus. Deus, ele disse para Abraão, lá em Gênesis 12:1, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa dos seus pais, e vá para a terra que eu te mostrarei. Olha só, eu te mostrarei. Perceba uma coisa, Deus não deu todos os detalhes para Abraão. Deus ele não mostrou um mapa dizendo tudo para Abraão. Deus não explicou um caminho para Abraão. Ele deu apenas uma ordem: saia. Abraão obedeceu. Porque para a gente viver o novo, a gente não pode estar preso no velho. Abraão só viveu a promessa porque ele foi um homem corajoso. Ele teve coragem de encerrar um ciclo para entrar num ciclo de fé. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês também sobre Moisés. O povo do Egito, eles queriam muito a terra prometida, queriam muito que Moisés levasse eles logo para a terra prometida. Mas antes o povo precisou passar pelo deserto. O deserto não foi um castigo para o povo. O deserto ele foi uma preparação. Ali, Deus fez algo sobrenatural. Ele tirou o Egito de dentro deles. Ali, Deus ensinou o povo a ser dependente dele. Ali, Deus formou a identidade do povo. Tem ciclos que às vezes parecem ser um atraso. A gente diz, nossa, eu tô atrasada. Mas na verdade, eles não são. Eles são processos necessários para moldar nós, para nós estar logo ali na frente para o que Deus preparou. Se Deus está se mantendo em silêncio aí com você que está aí do outro lado, se você está esperando algo que parece que não está acontecendo, talvez Deus esteja te preparando para você não perder o que está
por vir. Eu também quero falar um pouquinho aqui do nosso mestre, do nosso amado Jesus. Ele também viveu ciclos. Antes dos milagres, houve um silêncio. Antes da cruz, houve muita obediência. Antes da sua ressurreição, houve morte, e morte de cruz. Até Jesus, o nosso mestre, respeitou os tempos de Deus. E quem é nós para não respeitar? Lá em João 12:24 está escrito: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muitos frutos. Olha só, alguns ciclos eles só mudam depois que algo dentro de nós morre. Morre o orgulho, morre o apego, morre o medo, morre a dependência emocional, morre também lugares que já nós não edificam mais. Tudo isso acontece quando Deus entra e faz morada dentro de nós. Sabe? Às vezes a gente confunde. Deus, ele não é cruel. Ele apenas encerra ciclos para multiplicar. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí do outro lado. Como saber se um ciclo está se encerrando? Fica aqui comigo, eu quero te ajudar, a você que está aí do outro lado, a descobrir se esse ciclo que você está passando aí está no final. Primeiro tópico, quando aquilo que antes fluía agora vira um peso. Segundo, quando Deus começa a inquietar o seu espírito. Quando portas se fecham, mesmo você insistindo. E o último, quando a paz sai. Mesmo que pareça certo, você fica sem paz. A paz, ela é literalmente um termômetro espiritual. E quando essa paz, ela vai embora, Deus está dizendo: este lugar já não é mais o seu lugar. E com certeza o seu ciclo ali já terminou. Mas existe alguns perigos em a gente ficar insistindo nesses ciclos que já terminaram. A Bíblia diz lá em Isaías 43, 18, 19: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Olha só, essa palavra é poderosa. Quando a gente insiste em ciclos antigos, a gente corre um grande risco, um risco de atrasar as promessas de Deus, de ficar doente emocionalmente, de viver no automático, de perder o nosso discernimento espiritual. Tudo acontece quando a gente fica insistindo naquilo que já não faz mais parte da nossa vida. Deus, ele faz muitas coisas novas, mas só os que se permitem mudar de estação conseguem perceber que Deus está mudando seu ciclo. Ele não te abandonou, ele só está te promovendo de ciclo. Talvez você que está aí do outro lado esteja se sentindo um pouco perdido, um pouco confuso, sem entender o que Deus está fazendo. Mas deixa eu te dizer, com muito amor, confusão não é a ausência de Deus. Não, jamais. Essa confusão muitas vezes é um sinal de uma transição, de um ciclo que está se encerrando. Você está confuso, você está inquieto, você está desconfortável, e são nessas horas que Deus se move.
e vem com a sua paz e nos dirige para onde Ele quer nos colocar. Eu quero orar com você. Amém? Deus, em nome de Jesus, se esse ciclo acabou, nos dê, Deus, coragem para soltar. Se o novo começou, nos dá uma fé, Deus, para nós avançar para frente. E nos encha, Pai, de coragem e retira de nós todo o medo do fim. Que a gente tenha medo de ficar parado e não se movimentar para o algo novo que Deus tem para a nossa vida. Porque quando Deus muda o nosso ciclo, Ele não está nos punindo, Ele está nos promovendo. E que essa mudança venha de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo devocional.